Aleluia. Graça e paz do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite àqueles que estão pela primeira vez aqui nos visitando essa noite. Puxa, nós estamos muito felizes porque estamos fazendo uma jornada pelo livro de Atos. E cada vez que nós nos achegamos a uma porção da palavra do livro de Atos, mais o Espírito Santo fala, mais o Espírito Santo acrescenta a palavra em nós. E essa noite nós vamos concluir os últimos 6 versículos do capítulo 4 do livro de Atos. Se vocês puderem, junto comigo, abrir as suas Bíblias. O irmão Alfredo também vai nos ajudar aqui, na versão Almeida Revista Atualizada. Livro de Atos, capítulo 4, versículos 32 até o versículo 37. Quem puder, junto comigo, me ajudar a ler os versículos. Vamos lá? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Vamos continuar? Com grande Então se distribuía José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nosso Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Pai amado, nós nos achegamos a Ti confiadamente, porque dependemos completamente de Ti. Nada somos, nada temos, nossa suficiência vem de Ti. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, o autor, o instrutor dessas santas palavras, dadas aos Teus santos apóstolos, nos inspira essa noite. Sopra para o nosso coração Tua palavra santa. Nós precisamos de revelação. Nesses últimos dias que temos vivido, dias muito ruins, nós precisamos da Tua santa palavra. Tua palavra para nos sustentar, para nos encorajar, para nos revigorar. Obrigado, Senhor, que Tu deixaste a Tua palavra. Tuas palavras nos são espírito e nos são vida. Nós te agradecemos. Abre o coração para nós essa noite. Unge nossos lábios, unge nosso coração, unge principalmente os nossos ouvidos. Nos livra de toda e qualquer distração essa noite, para absorver a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome, e ao Teu nome seja dado toda a glória, toda a honra a Ti unicamente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Como falei, nós estamos fazendo uma jornada pelo livro de Atos, e nós vamos concluir agora essa porção da palavra com esses 6 últimos versículos. Mas eu queria dar apenas um retrospecto para os irmãos antes de concluir. No capítulo 4, nós começamos ali com vários eventos. Antes de começar o capítulo 4 de Atos, houve alguns eventos no capítulo 3 de um coxo, todos nós sabemos, de um ex-coxo, que estava sentado à porta de Formosa e ele pedia esmola. E Pedro e João passaram para um determinado horário da oração, ele estava ali no horário da oração, e Pedro e João viram esse coxo, e ao ver esse coxo, ele pedindo esmola, Pedro falou para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esse coxo imediatamente, um coxo de nascença, ele
imediatamente se viu curado, denotando e mostrando que aquilo era um milagre messiânico. Só Jesus, o Messias, podia fazer um milagre desse pelos apóstolos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, está à destra de Deus, mas ele deixou seu corpo à igreja para fazer os mesmos milagres, as mesmas curas, os mesmos sinais que Jesus havia feito na terra. Esse é o corpo de Cristo, a igreja. E aí começou um grande problema com a cura desse ex-coxo. Então, no capítulo 4, ainda no capítulo 3, Pedro ele dá um discurso no templo, e esse discurso foi decorrendo até o capítulo 4, quando começa que ele continua falando ao povo, e vieram toda a cúpula do Alto Sinédrio, que é a mais alta corte dos judeus. Vieram ali e eles ficaram ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando e falando em nome de Jesus, falando da ressurreição, dando testemunho. E eles foram presos por uma noite pelos sacerdotes, pela guarda do templo, que era o capitão do templo, tem toda uma guarda. É como hoje um superior tribunal federal, Supremo Tribunal Federal, tem uma polícia específica para aquele lugar. Então a polícia veio, os sacerdotes, os saduceus, e eles foram presos, porque eles estavam ensinando acerca da ressurreição e falando em nome de Jesus. E aí, irmãos, eles foram colocados diante desse sinédrio, foram ameaçados, e essas ameaças eles perguntaram para eles: com que poder vocês falam? E em nome de quem? A nossa Bíblia, a versão ARA, a atualizada revista de Almeida, fala com que poder. Mas a Bíblia textual, Ulisses tem ela ali também, olha que palavra sutil. A Bíblia textual é a mais próxima daquela época. A Bíblia textual fala: com que potestade vocês falam? Veja, membros do Sinédrio, religiosos da lei, falando com que potestade vocês falam e em nome de quem vocês fazem esses milagres. Então os apóstolos não se intimidaram. Eles não se intimidaram. Eles não trouxeram os holofotes da glória de Cristo para si, mas exaltaram Jesus. Ou seja, tudo que foi feito por meio deles, a glória é do Senhor. Foi por meio deles, em nome de Jesus, que aquele milagre havia feito. Isso está em Atos capítulo, versículos 12 e 13, Atos capítulo 4. Que lição que aprendemos aqui, na verdade? Quando damos testemunho de Jesus, ao falar, ao agir, as pessoas possam dizer: essa pessoa vive e anda com Jesus. Não é verdade, irmãos? Então eles não se intimidaram frente a essas ameaças. O versículo 20 do capítulo 4, fala assim ainda: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não se intimidaram perante esse sinédrio. Eles não se intimidaram, porque eles não podiam parar de falar das coisas que eles viram e ouviram. E aí, apesar de toda essa oposição vinda contra o Evangelho naquela época, o número de cristãos ainda continuou crescendo, passando de 3 para 5 mil. Puxa, irmãos, que crescimento maravilhoso daquela igreja, começando ali no início do século. Então o povo glorificava a Deus pelo milagre messiânico e da cura daquele coxo do capítulo 3. O versículo 24, Aí, na semana passada, o Marcelo nos falou sobre a igreja em oração. O versículo 23, vocês estão acompanhando aí, né? Versículo 23, quando Pedro e João, depois de serem soltos, eles foram correr para contar para os seus amigos. A versão King James fala: eles, uma vez soltos, procuraram os amigos. A versão King James fala: procuraram os amigos. Nossa versão está irmãos. Mas na igreja nós temos irmãos e temos amigos, é ou não é verdade? Então eles procuraram e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz.
Eu quero dar uma pausa aqui. Percebe que aqui a voz está no singular, não está no plural? Não levantaram as vozes. Isso significa o seguinte, que nem todos oraram ao mesmo tempo individualmente. Apenas, irmãos, uma pessoa orou e todos concordaram com a sua oração. Senão Lucas não teria escrito sobre o que eles tinham orado. Você imagina você entrar numa assembleia, uma reunião de irmãos, e todos orando ao mesmo tempo, cada um orando diferente. Você vai entender o que está se orando? Você não vai conseguir dar um amém. Como é que você vai concordar com uma oração que você não ouve todo mundo falando ao mesmo tempo? Por isso que o nosso hábito é, nós oramos e todos concordam. Então ali eles concordaram, eles estavam unânimes com a sua oração. Aqui diz, eles estavam, uma pessoa orou, todos concordaram com isso, de modo que eles estavam orando em uma só voz. E eles oraram à luz das Escrituras. Olha que interessante. Eles começaram, irmãos, começaram a orar assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 24. Outra lição aprendemos aqui. Estava refletindo sobre isso. As nossas orações, muitas vezes, como eu falei, acho que semana passada, às vezes nós fazemos uma lista de compras na nossa oração. Uma lista daquilo que eu preciso, uma lista daquilo que pedimos para Deus fazer. Mas, irmãos, olha que coisa gloriosa. A oração, a gente não precisa começar pedindo. A oração precisa começar louvando e exaltando a grandeza do Senhor, exaltando quem Deus é. Deus, irmãos, Ele é merecedor de toda a glória. Ele é o Deus da glória. Mas cada vez que eu e você abramos a nossa boca, no momento que a gente orar e falar: Senhor, Tu és grandioso, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que conhece todas as coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a nossa oração louvando ao Senhor, louvando, mostrando quem Ele é, adorando a Deus. Em seguida, eles oraram e interpretaram o Salmo 2 no que estava acontecendo naquele momento com as ameaças, e aquilo foi um cumprimento de profecia. Então eles chegaram a Deus e falaram: Senhor, olha para as ameaças. Eles não pediram para tirar os ameaçadores, e não pediram para fazer nada. Olha para as ameaças. Senhor, olha para isso. Outro detalhe na oração, irmão, nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você mais tem na oração, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. O salmista diz isso. É ou não é verdade? Eles fazem dois pedidos. Eles pedem basicamente para Deus cuidar das ameaças e entregam nas mãos de Deus. Pedem para pregar a palavra com ousadia. Irmãos, que pedido maravilhoso. Como eu falei, muitas vezes nós temos uma lista de compras, mas muitas vezes nós precisamos falar: Senhor, eu quero pregar a Tua palavra com ousadia, com toda a intrepidez. Senhor, me enche com o Espírito Santo. Oh, aleluia, irmãos, como nossa oração vai mudar. Vai ou não vai mudar? Aí eles pediram para que Deus estivesse com eles e pediam para que eles pudessem ainda, versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Versículo 31, irmãos, vem a resposta imediata de Deus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. É como se tivesse dado um pequeno terremoto ali naquele lugar. Isso mostra que Deus atendeu a oração. E a resposta de Deus foi que eu estou com vocês. Vocês pediram, eu estou com vocês. Aleluia! Glórias ao Senhor. Então, eles foram, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez ou com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui é a terceira vez que Lucas escreve que mais uma vez foram cheios do Espírito Santo.
Não só aquele encher do Espírito Santo do capítulo 2 do Pentecostes, mas todas as vezes que eu e você buscamos o Senhor para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo e colocar nas mãos do Senhor as nossas petições, as nossas orações, com súplicas, irmãos, cada vez mais nós somos enchidos do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos encher dia a dia. Encher do Espírito Santo lá na sua conversão, ou lá naquele momento que eu e você tivemos, de glória, de exaltação, de êxtase. O Espírito Santo quer te encher de novo. Aleluia! Glórias ao Senhor. E pela terceira vez fomos cheios do Espírito Santo, e nós podemos ser cheios na nossa vida cristã. Agora nós vamos ver esses 6 versículos. O resultado desse encher do Espírito Santo é que o versículo 32, perdão, Lucas, ele já não consegue mais contar agora. No capítulo 2 ele fala de 3.000. No capítulo 4, início do capítulo 4, ele fala que foram acrescentados 5.000. Agora ele já não conta mais, agora ele fala da multidão. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eu pergunto para você, às vezes 10 pessoas conseguem ser um com o coração e com a alma, não dá? É pequeno. Agora uma multidão, como é que a gente consegue descrever uma multidão ser um coração e uma alma? Irmãos, essa atmosfera vivida na igreja cristã no primeiro século era uma atmosfera tão maravilhosa, tão cheia de esplendor, tão cheia do Espírito Santo, que eles não davam mais valor a coisas, mas a pessoas. Sabe, irmãos, quando nós nos convertemos, Deus ele começa a fazer um processo de mudança, uma mudança de valores, uma transformação em mim e você. Aquilo que dávamos mais valor, basicamente vai perdendo o seu brilho, vai perdendo a sua cor, e nós vamos dando mais importância às coisas espirituais. Não é que nós precisamos das coisas justas, legais, mas essas coisas não podem nos prender. Uma vez eu ouvi um sonho de um irmão, é até engraçado. Um amado irmão em São Paulo, uma vez ele teve um sonho, e ele sonhou que ele estava sendo arrebatado. Estava subindo. Ele estava subindo. Aí no que ele começou a subir, estava alto, ele falou, Senhor, mas eu comprei agora meu sofá novo, estou pagando prestação. Ele começou a descer. Não, Senhor, me sobe. Senhor, eu quero subir, não. Pensando no sofá novo. Mas é brincadeira. Mas às vezes tem um ponto de realidade. Muitas vezes nós nos apegamos tanto às nossas coisas e a gente esquece do valor que o Senhor fez por nós, das coisas da igreja. O irmão tinha acabado de comprar um sofá novo e ele começou a lembrar do sofá, estava descendo. Ele falou, não, Senhor, fica o sofá aí, pelo amor de Deus. Aí ele acordou e ele contou esse sonho e eu guardei isso até hoje. Sabe, irmãos, aqui nesses versículos nós temos verdades preciosas. Que atmosfera maravilhosa. O amor traduzido em ação. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Essa unidade foi uma evidência maravilhosa da obra do Espírito Santo entre eles. Crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto, irmãos, e o bolso também. É ou não é verdade? Nosso apego, ele não pode ser apegado a tantas coisas. Ali, irmãos, depois nós vamos mostrar aqui, o Alfredo vai nos ajudar, eu vou mostrar um gráfico para os irmãos, uns dados daquela época, de como era a sociedade daquela época. Então, irmãos, o amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. O amor não consiste naquilo que falamos, mas nos nossos atos, naquilo que fazemos. A comunhão que essa igreja tinha no seu início passava pelo compartilhar das vias necessidades.
era como se fosse uma empatia. Ele via alguém necessitando, eu não ficava inerte, parado. Os irmãos agiam. E aquilo, irmão, foi tão marcante na sociedade daquela época, que vários escritores mais tarde, por exemplo, o imperador Juliano, no século IV, aqui nós estamos falando do primeiro século, ele escreveu, veja, no século IV, ele escreveu que ele tinha um grande problema, que os cristãos se ajudavam um ao outro, cuidavam dos órfãos, das viúvas, e não adoravam os deuses do Império Romano. Eles cultuavam outros deuses, ele chamava de Deus pagão, e ele escreveu que não havia, no século IV, nenhum judeu mendigo naquela época. Por que será? Por que será? Tudo lhes era um comum. Aquele que tinha muito, ele não ficava sem. Ele descia um patamar daquele que estava abaixo da linha de subsistência, ao ponto dele distribuir, aquele que não tinha nada, passa a ter. Ele desce um pouco. E assim era alternado em toda aquela época. Aquilo foi um impacto naquela sociedade daquela época. Se você voltar em Atos 2, 42 a 46, a igreja tinha simpatia do povo. Vamos ler ali? Olha só. Versículo 44 de Atos 2. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles tinham um hábito. A graça foi tão abundante ali, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Irmãos, crentes assim contam com a simpatia do povo. Mas infelizmente, hoje, na era em que vivemos, tem muitos cristãos que caem na antipatia do povo. É chato, é triste dizer isso. Mas muitos cristãos hoje espalhados, muitos queridos irmãos nossos, em vez de cair na simpatia, caem na antipatia. Não vamos entrar aqui em detalhes. Então, essa comunidade era exemplo para a sociedade que eles estavam inseridos. O cuidado dos mais necessitados era prioritário na igreja, mas não obrigatório. Ao que tudo indica, irmãos, essa unidade da igreja primitiva, o cuidado com o necessitado era voluntário. Por que que os primeiros cristãos praticavam isso aqui, nos versículos 32, 33 e 34? Porque os apóstolos, eles viveram com o Senhor, andaram com o Senhor Jesus, e eles tinham a lei, eles tinham a Torá, os primeiros 5 livros, ele tinha os livros dos Salmos e os livros dos profetas. Então eles praticavam o que estava escrito na Bíblia. Deuteronômio 14, 29, pode nos ajudar? Deuteronômio 14, 29. Por que que os irmãos, eles aplicaram a palavra de Deus, que é uma visão bíblica, e aplicaram no seu viver? Olha, irmãos, que interessante. Vamos ler? Deuteronômio 14, 29. O que que diz aí? Podem me ajudar a ler? Isaías 58, quando o profeta Isaías ele ensina a questão do jejum, o verdadeiro jejum, Isaías 58, versículo 7, ele diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aí tem um resultado. Então romperá, versículo 8 de Isaías 58, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Os apóstolos também estiveram com o Senhor. Mateus 25, o Senhor dá algumas instruções aos apóstolos. Mateus 25, depois do Senhor falar com parábolas, o Senhor diz o seguinte, Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E ele vai dizendo, né? Versículo 40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, isso não é maravilhoso? Que atmosfera maravilhosa aqui em Atos, capítulo 4. Então, eles tinham uma doação radical. Nos dias de hoje, é até difícil você ver alguém vendendo tudo e distribuindo, não é verdade? Nós estamos há mais de 20 séculos depois do primeiro século, onde a igreja começou, mas eles tinham uma doação radical e era absolutamente necessária para atender as necessidades da igreja, porque a igreja estava vivendo um crescimento muito grande, muito grande. Muitos desses cristãos que estavam ali, eles viveram como refugiados do exterior. Eles responderam à pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Coloca o slide, por favor. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, qual era a situação na época do início do primeiro século ali da igreja em Jerusalém. A Judéia e Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. No ano 60, aproximadamente ano 63, o Império Romano, ele dominou toda a Judéia, toda a região do Oriente. Os judeus, todos os judeus, eles sofreram muita invasão. Isso desde o ano 164 antes de Cristo. E muitos judeus saíram de Jerusalém e foram para outras regiões por causa das invasões. Até que no ano 164 os macabeus formaram uma força militar para expulsar os seus invasores. E aí eles restauraram o templo, todos o sacrifício, mas no ano 60, 63, veio o Império Romano e dominou de novo a Judéia. Pode colocar, por favor, o slide 2? Olha a situação, irmãos, daquela época. Eu vou ler aqui para os irmãos. Desde o Pentecostes, houve um grande número de crentes, e muitos deles em terras distantes. Eles não tinham casas e empregos permanentes em Jerusalém e na Judéia. Aqueles que ficaram em Jerusalém para aprender mais sobre como serem seguidores de Jesus, precisaram de apoio especial da comunidade cristã. E qual era o contexto daquela época, irmãos? Pode passar, irmão? Qual era o contexto daquela época? Presta atenção. 80% da população do Império vivia em torno do nível da subsistência. Eles eram trabalhadores, diaristas, parte do ano tinham comida e parte do ano dependiam do clima. Época de colheita eles trabalhavam. Quando não tem o que colher, passam fome. Uma parte vivia um pouco acima do nível da subsistência. Em geral, tinham o que comer. Tinham casa alugada, perderam suas terras por causa da especulação imobiliária estrangeira, que eram comerciantes, artesãos, donos de lojas maiores, libertos da escravidão e famílias que trabalhavam na terra. 17% era a classe média, que eram os libertos da escravidão, os religiosos, que até então compunham ali o sinédrio, os saduceus e os fariseus. 2% eram publicanos, que eram proprietários de terras. 1%
eram os oficiais da província, do governo romano, e oficiais do exército, e os maiorais dos publicanos. 0,04% eram senadores e familiares dos governantes. Então, se você pegar aqui esse percentual, irmãos, 80% viviam no nível da subsistência. A igreja, cheia do poder do Espírito Santo, os apóstolos fazendo milagres, curas, eles aprendiam diariamente de casa em casa, partiam pão com alegria. Aquilo, irmão, virou uma referência para a sociedade daquela época. Aquelas pessoas que iam chegando ao Evangelho, iam crendo, os irmãos tinham o hábito de entregar tudo aos pés dos apóstolos. Eles cuidavam da administração dos bens. Só que os apóstolos daquela época são os apóstolos de Jesus Cristo, tá, irmãos? Hoje muitos se declaram apóstolos e não são. Então esse era o contexto daquela época, irmãos. Os que possuíam terras, as pessoas não esperavam que os outros dessem. Quando surgiu a necessidade, eles deram o que tinham para ajudar os outros. Aqui, versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Puxa, irmãos, que maravilhoso isso. Não é maravilhoso? E diversas vezes em Atos, Lucas ele faz questão de mostrar como os cristãos eram altruístas. Bom, nós vamos pegar esse adjetivo e vamos definir o que é uma pessoa altruísta, ao invés de egoísta. Pode colocar aqui? Olha só, irmãos. Vamos ver quem... Muitas vezes eu e você, nós praticamos o altruísmo sem saber. Conseguiu? Olha só o que é o egoísmo. Vamos ler? Egoísmo. Falta de altruísmo. Apego excessivo aos próprios interesses. Comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. Presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Olha o altruísmo que é. É um nobre sentimento. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Irmãos, esse é o papel da igreja. Esse é o papel de nós como cristãos. Não é verdade? Aleluia. Vamos ler de novo ali? Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou recompensa. E não se queixa do serviço prestado. E essa característica, ela é normal, principalmente entre o povo cristão. Glórias ao Senhor. Puxa, irmãos, aleluia. E eu vou ler aqui um ponto. O versículo 32, o versículo 33, versículo 33, vamos ler de novo aqui. Eu vou ler na versão King James, do ano de 1600. Um querido irmão me passou um versículo essa semana, eu gostei muito dessa nota de rodapé. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. Essa expressão grega para abundante graça, ela no grego é dunamis, que significa poder e também milagre. E no capítulo 2, a igreja, ela caiu na simpatia do povo. Deus deu uma graça diferente, lá em Atos 2:42, para que o povo pudesse ver a simpatia da igreja. Agora aqui, a graça, ela está no original grego dunamis, que é uma graça com poder e também milagre. Lá, no original grego, é charim, que significa favor, simpatia, apreciação da parte do povo. A graça, ela vem de Deus, graças a Deus, né?
Aleluia! E essa graça aqui, dos versículos 32 até o 37, significa uma graça abundante que constitui na fonte da generosidade do serviço cristão. Quando eu e você, irmãos, abrimos nosso coração e também o nosso bolso, é porque Deus deu uma graça abundante para ofertar com generosidade. Aleluia! Glória a Deus! Então, no versículo 36, aparece aqui Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, natural de Chipre, não, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece Barnabé, José. Barnabé, ele em grego significa filho de Paráclesis, que significa aquele que exorta, aquele que encoraja, ou seja, aquele que exorta não é de exortar, aquele que encoraja, aquele que anima, aquele que conforta. E Barnabé era um homem bom. Esse Barnabé, mais tarde, irmãos, foi o melhor amigo e aquele que encorajou o apóstolo Paulo. Grandes coisas, ela aparece lá em Atos 9, 27, depois que Saulo é convertido a Paulo, Paulo prega em Damasco, no capítulo 9, e Barnabé o leva para Jerusalém para apresentar aos apóstolos. Barnabé, irmãos, todos nós precisamos ter a atitude de Barnabé, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que anima. Muitas vezes, no nosso mundo em que vivemos, a gente está cercado de pessoas que te desanimam. É ou não é? Pessoas que te levam para baixo. Que talvez só, quando te encontra, só para contar notícia ruim. Não é verdade? Nós precisamos de pessoas que te animam, que te levam para cima, que te encorajam. Irmão, nós precisamos sorrir. Mesmo que a situação está difícil, vamos nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Todavia vos digo, alegrai-vos. Aleluia! Paulo nos encoraja em Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. José, a quem os apóstolos, que pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era levita, ele era descendente de levita. Havia uma comunidade em Chipre, e Barnabé vendeu uma fazenda, aqui fala terra, mas ele vendeu uma fazenda, e ele teve uma atitude generosa, depositou o preço aos pés dos apóstolos. Aleluia! E ele era primo de João Marcos. João Marcos vai aparecer, nós vamos ver mais para frente. Ele era original de uma família sacerdotal, vivia e possuía propriedades na ilha de Chipre, um país localizado na parte leste do mar Mediterrâneo. Então Lucas apresenta, a maneira como Lucas apresenta aquele que virá a ser um dos melhores amigos e conselheiros de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e de bondade. E ele vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Irmãos, que maravilhoso, irmãos, isso. É ou não é maravilhoso? Puxa, esse Barnabé, um homem notável, de um espírito generoso, que quer dizer filho da consolação, aquele que consola, que encoraja. Que todos nós possamos ser um Barnabé de hoje, encorajarmos uns aos outros. Aleluia! Puxa, eu terminei por aqui. Aleluia! Eu acho que foi rápido, né? Vamos então compartilhar um pouco em grupos? Vamos orar antes de nós, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, à luz das suas escrituras. Podemos ver que o nosso coração ainda é muito egoísta. Senhor, que nós possamos aprender nos dias de hoje, Senhor, esses dias finais, como diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos. Senhor, mas a tua igreja, o Senhor possa dar graça abundante, para que possamos ofertar com generalidade,
ofertar, Senhor, para Ti, ofertar para as necessidades dos santos. E Tua graça abundante seja sobre cada um, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus.